Cada manhã traz consigo um frescor de oportunidades e a promessa de novas misericórdias. Antes de prosseguirmos, peço que, se o Espírito Santo tocar seu coração enquanto oramos, deixe um comentário abaixo com as palavras: "Eu creio". Isso fortalecerá nossa comunidade de fé e servirá como um testemunho de nossa crença e esperança em Deus. Façamos agora o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos pela respiração em nossos pulmões e pelo pulsar de nossos corações, sinais de que tua graça nos sustenta. Enquanto o mundo desperta e o sol nasce, trazendo luz para banir as trevas, pedimos que a luz do teu amor ilumine nossas mentes e corações. Senhor, diante de ti, colocamos todas as nossas atividades do dia. Que nossas mãos não trabalhem apenas para o sustento, mas para glorificar teu nome. Que cada palavra que proferirmos e cada decisão que tomarmos seja um reflexo de tua bondade e misericórdia. Neste dia que começa, pedimos especialmente que nos ensines a amar mais, a dar mais de nós mesmos e a servir sem esperar recompensa, sabendo que em teu reino as maiores recompensas são aquelas que não se veem, mas se sentem no Espírito. Ó Deus, sabemos que os desafios nos esperam, pois em cada vida há momentos de provação, mas confiamos que estás conosco em cada um deles. Dá-nos a força para enfrentar as dificuldades com coragem e a sabedoria para escolher caminhos que nos levem para mais perto de ti. Que a fé seja a nossa guia e que a esperança nunca deixe de brilhar em nossos corações, mesmo nos momentos mais escuros. Pai Celestial, neste dia, pedimos também pela saúde e pelo bem-estar de nossas famílias e amigos. Guarda-os sob tua proteção divina, que nenhum mal os atinja e que a tranquilidade reine em seus corações e em seus lares. Estende tua mão curadora sobre aqueles que se encontram enfermos. Conforta os que estão desolados e enche de esperança os que se encontram desesperançados. Lembramos também, Senhor, de todos aqueles que não têm o mesmo conforto ou paz que desfrutamos. Olha por aqueles que estão sem abrigo, que enfrentam frio, fome e solidão. Inspira-nos a ser as mãos e os pés de Jesus Cristo na terra, ajudando onde houver necessidade, consolando onde houver dor e partilhando o pão e o amor onde houver escassez. E nesta manhã, pedimos por sabedoria. A sabedoria que só pode vir de ti para fazer escolhas justas e benevolentes. Que saibamos discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, e que nossas vidas reflitam as verdades eternas do teu reino. Ajuda-nos a ser luzes em um mundo que tantas vezes parece ceder às sombras, para que através de nossos exemplos, outros possam ver o caminho que leva a ti. Querido Deus, ao prepararmos para iniciar nossas tarefas diárias, pedimos que nos envolvas com tua presença pacificadora. Que sintamos teu Espírito nos guiando em cada passo e em cada decisão. Que nosso trabalho não seja apenas um meio de ganhar a vida, mas uma forma de louvar a ti, de crescer em virtude e de contribuir para o bem comum. Pedimos que este dia seja um testemunho de nossa fé em ti, que cada interação, cada gesto de gentileza e cada palavra de encorajamento sejam evidências do teu amor trabalhando através de nós. Que não apenas falemos de fé, mas que vivamos essa fé de maneira palpável e visível, para que aqueles que ainda estão à procura possam encontrar em nós um sinal do teu amor redentor. Nós te agradecemos, ó Deus, por ouvires nossas orações. Com corações humildes colocamos este dia em tuas mãos. Que seja um dia de bênçãos, de crescimento, de paz e de frutífera labuta. Confiando sempre em tua misericórdia, terminamos esta parte de nossa oração,
mas continuamos em espírito de oração ao longo do dia, conversando contigo e ouvindo tua voz em nossos corações. Continuamos agora, meu Deus, nesta manhã abençoada, trazendo diante de ti nossos corações abertos e nossas almas ansiando por tua presença. Conforme nos aprofundamos mais nesta oração, voltamos nossos pensamentos e intenções para os aspectos de nossa vida que necessitam de tua divina intercessão e orientação. Ó Senhor, tu que és a fonte de toda sabedoria e amor, pedimos que nos orientes em nossos relacionamentos, com nossos familiares, amigos e colegas. Sabemos que não é sem desafios que vivemos cada dia. Frequentemente, nos deparamos com mal-entendidos, dificuldades de comunicação e, às vezes, conflitos que parecem insolúveis. Derrama, pois, tua graça sobre essas relações e ajuda-nos a ser instrumentos de paz e reconciliação, que possamos ouvir com mais empatia, falar com mais cuidado e agir com mais amor. Neste momento, pedimos especialmente pela nossa capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam. O perdão é um dom divino que muitas vezes encontramos dificuldade em conceder. Ajuda-nos a liberar o rancor e a abrir mão das mágoas, sabendo que, ao perdoar, estamos nos aproximando mais de ti e de tua infinita misericórdia. Que nosso perdão seja um reflexo do teu perdão e que, através dessa ação, possamos ser libertados de todo o peso que nos impede de caminhar livremente em tua presença. Além disso, pedimos por aqueles que se sentem solitários e abandonados, em um mundo onde tantos se sentem isolados e esquecidos. Seja tu, Senhor, a companhia constante e o conforto para essas almas. Inspira-nos a estender nossas mãos e corações para eles, para que nenhum filho teu se sinta desamparado ou sem amor. Que nossa comunidade de fé seja um farol de esperança e um lar acolhedor para todos que buscam refúgio e aceitação. Falamos também, Deus de bondade, sobre nossa jornada espiritual. Cada um de nós está em um caminho de crescimento e descoberta em relação a ti. Ajuda-nos a buscar uma relação mais profunda contigo, explorando tua palavra, participando fervorosamente dos sacramentos e dedicando tempo à oração e à meditação. Que nosso espírito seja renovado e que nossa fé seja fortalecida a cada dia que passa. Que não sejamos meros ouvintes, mas ativos praticantes da fé que professamos, vivendo de maneira que claramente testemunhe teu amor e tua verdade. Pedimos também por sabedoria para enfrentar as questões do dia a dia, com discernimento e prudência. Em um mundo cheio de decisões rápidas e muitas vezes impulsivas, que possamos pausar e refletir sobre o que é justo e bom aos teus olhos. Que nossas escolhas e ações não sejam apenas para nosso benefício imediato, mas também para o bem maior daqueles ao nosso redor e para a glória de teu reino. Voltamos nossos corações para os desafios globais que enfrentamos, as injustiças sociais, a pobreza, a destruição do meio ambiente e as guerras que afligem tantas partes do mundo. Pedimos que nos dês a coragem e a determinação para ser parte da solução e não do problema. Que possamos ser promotores da paz, defensores dos vulneráveis e cuidadores de tua criação. Inspira-nos a agir com compaixão e liderança, para que juntos possamos construir um mundo mais justo e habitável para as gerações futuras. Em nossa busca por um dia produtivo e abençoado, pedimos que cada tarefa que realizarmos, cada palavra que dissermos, cada pensamento que nutrirmos, seja impregnado com tua santidade e amor. Que nosso trabalho não seja apenas um meio para um fim, mas uma forma de adoração e de expressão de nossa gratidão pela vida que nos deste. Que possamos encontrar alegria no serviço, dignidade no esforço e propósito em cada pequena ação do nosso dia. E enquanto seguimos em frente, renovados por esta oração e reforçados pela tua presença,
Que nosso dia reflita a beleza e a complexidade do teu amor. Que cada encontro seja uma oportunidade para testemunhar a tua graça, cada desafio, uma chance de demonstrar nossa fé. E cada sucesso, uma ocasião para render graças a ti, que és a fonte de todas as nossas bênçãos. Senhor, nossa oração continua fluindo como um rio sereno que serpenteia através da vastidão de tua criação, tocando a vida de todos que nele se banham. Assim como a água refresca a terra, que tua presença refresque nossos espíritos neste dia. Neste momento de comunhão contigo, levantamos nossos corações e nossas vozes em agradecimento pela tua fidelidade incessante. És um Deus que não apenas criou o universo, mas que também se importa profundamente com os mínimos detalhes de nossas vidas. Por isso aqui estamos para agradecer cada bênção, vista ou invisível, que tem enriquecido nossas jornadas. Agradecemos-te pela saúde que permite que nos levantemos cada manhã, pelo alimento que sustenta nossos corpos, pelas mentes que, embora imperfeitas, buscam a verdade e a beleza em meio às complexidades do mundo. Agradecemos-te pelas famílias, amizades e comunidades que tecem a rede de suporte que nos sustenta nos momentos de prova e celebra conosco nos momentos de alegria. Querido Pai, nossa gratidão se estende além do material. Somos gratos pela graça que nos é dada sem mérito próprio, pela esperança que nos eleva acima das tribulações e pelo amor que nos capacita a perdoar e a seguir em frente, apesar das falhas próprias e alheias. Neste dia, que nossa gratidão se transforme em louvor vivo, não apenas por palavras, mas através de cada ação que empreendemos. Além disso, pedimos que amplies nossa capacidade de amar, como Jesus amou. Nos Evangelhos, vemos o exemplo perfeito de amor sacrificial. Amor que se doa, que serve, que se abaixa para lavar os pés dos outros. Inspira-nos a adotar essa mesma postura de serviço humilde, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo no mundo de hoje. Que o amor que mostramos não conheça fronteiras, limites ou preconceitos, mas que seja um reflexo claro de teu amor por nós. Pedimos também por aqueles que lideram em nossas igrejas, comunidades, cidades e países, que sejam guiados pela tua sabedoria e protegidos pela tua mão. Dá-lhes a visão para ver além do imediato, para tomar decisões que reflitam justiça e verdade, promovendo a paz e o bem-estar de todos sob sua liderança. Que seus corações sejam sensíveis às necessidades dos mais vulneráveis e que tenham a coragem de agir com integridade e compaixão. Neste momento oramos especialmente pelos jovens, nossos futuros líderes, que crescem em um mundo repleto de desafios e oportunidades, que encontrem em ti sua força e inspiração. Protege-os de danos, guia seus passos e enche seus corações com sonhos grandes e nobres, que eles tenham a ousadia de seguir esses sonhos e a resiliência para superar os obstáculos que encontrarem pelo caminho. Que cada jovem que se levanta sob tua palavra seja uma luz brilhante em uma geração que anseia por direção e propósito. Nesta parte de nossa oração, queremos pedir por todos aqueles que lutam contra as forças da escuridão em suas vidas, sejam elas vícios, doenças, depressão ou perda, que tua presença seja uma fonte constante de conforto e força. Que cada pessoa que luta sinta tua mão a segurar firmemente a sua, nunca solitária, nunca desamparada. Que a luz do teu amor dissipe as sombras do medo e da incerteza, e que a esperança renasça onde havia desespero. Senhor, continua a guiar-nos por este dia. Que nossa oração seja um diálogo contínuo contigo, um caminhar lado a lado com o Criador, que nos ama incondicionalmente. Que sintamos tua presença em cada brisa que toca nossa pele, em cada sorriso que cruzar nosso caminho, e em cada pôr do sol que encerra mais um dia sob tua guarda. Senhor,
Voltamos agora nossos corações para as maravilhas de tua criação, para a beleza e a complexidade do mundo que nos cercam. Contemplamos as montanhas, os vales, os rios e os mares, cada um testemunhando tua grandeza. Nos detalhes de uma folha que cai, ou no esplendor de um pôr do sol, vemos a assinatura de tua mão. Ensina-nos, Pai, a cuidar deste belo planeta que nos foi confiado. Que possamos ser administradores sábios e amorosos, protegendo a terra, não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Que nosso amor por ti se reflita em nosso amor e respeito por todas as formas de vida e por cada recurso que nos deste. Diante de desafios como as mudanças climáticas, a poluição e a extinção de espécies, dá-nos a sabedoria e a vontade de agir com prudência. Que possamos adotar práticas sustentáveis em nossas próprias vidas e influenciar positivamente as comunidades e nações a fazerem o mesmo. Que nossa ação seja movida não pelo medo, mas pela esperança na restauração e renovação que vem de ti. Também te pedimos, ó Deus, por aqueles que sofrem em decorrência de desastres naturais, tempestades, secas, inundações e incêndios, que eles encontrem em ti um refúgio seguro, uma fonte de força e renovação. Estende tua mão poderosa para protegê-los e inspira a humanidade a se unir em esforços de socorro e reconstrução. Que nossa resposta a esses eventos seja um testemunho do amor e da compaixão que orientam nossos corações. Ao considerarmos a vastidão do universo e a intricada teia da vida que ele contém, somos lembrados de quão pequenos e, ao mesmo tempo, quão amados somos por ti. Nosso planeta é apenas um ponto azul no cosmos, mas para nós é o lar, um lar que tu cuidadosamente preparaste. Que essa perspectiva nos mantenha humildes e gratos e que nos motive a tratar cada ser humano e cada criatura com dignidade e respeito. Voltamos então nosso foco para as necessidades mais próximas, nossas comunidades e cidades. Pedimos tua orientação para aqueles que têm o poder de moldar nossas políticas e nosso ambiente social. Que eles façam isso não com base em interesses pessoais ou partidários, mas buscando o bem comum, inspirados pelos valores do reino que Jesus veio proclamar: justiça, paz e amor. Em nossas próprias vidas, dá-nos a coragem de ser agentes de mudança. Que possamos ser proativos em nossos bairros, escolas e locais de trabalho. Que nossa presença seja uma fonte de harmonia e inovação, construindo pontes onde há divisões e trazendo luz onde há obscuridade. E neste momento, elevamos uma oração especial por aqueles que estão enfermos ou enfrentando grandes dificuldades de saúde. Que encontrem em ti não apenas cura, mas conforto e paz ao longo de suas lutas. Inspira os profissionais de saúde que os atendem com habilidade, compaixão e dedicação. Que cada gesto de cuidado seja um reflexo de teu amor por cada um de nós. Senhor, sabemos que a vida, por vezes, pode trazer surpresas dolorosas, diagnósticos inesperados, perdas súbitas, desafios imprevistos. Em todos esses momentos, ajuda-nos a encontrar em ti nossa fortaleza. Que nossa fé não seja abalada, mas fortalecida através das provas, e que nossa jornada através de cada vale seja acompanhada pela certeza de tua presença ao nosso lado. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que enfrentemos o desconhecido não com medo, mas com a confiança de que, venha o que vier, tua mão nos guiará e tua luz iluminará nosso caminho. Senhor nosso Deus, dirigimos agora nosso olhar para as questões de justiça social que afetam tantos de nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. Em tua palavra, somos chamados a amar a justiça e a praticar a misericórdia, e aqui estamos pedindo que nos guies neste caminho. Que possamos ser portadores de mudança e arautos de tua paz.
em um mundo onde a desigualdade cresce e as vozes dos marginalizados são frequentemente silenciadas, que possamos ser um grito de justiça e um sussurro de consolo. Dá-nos a coragem de defender os direitos daqueles que não podem lutar por si mesmos, e a sabedoria para falar palavras que unam e não dividam. Pedimos especialmente pela proteção das crianças e dos vulneráveis. Que cada criança de cada nação possa crescer em um ambiente de amor, segurança e oportunidade. Que o trabalho infantil, a exploração e o abuso sejam erradicados. E que todas as crianças possam receber educação e cuidados que preparem para uma vida plena e produtiva, refletindo o plano que tens para cada uma delas. Levamos diante de ti também a situação dos refugiados e deslocados ao redor do mundo, homens, mulheres e crianças que foram forçados a deixar suas casas devido à guerra, à perseguição ou à pobreza. Senhor, que possamos oferecer-lhes mais do que palavras de conforto, que possamos abrir nossas mãos e nossos corações para ajudá-los de maneira concreta. Inspira nossos líderes e aqueles em posições de poder a agir com compaixão e justiça, buscando soluções duradouras para os conflitos e desafios que causam tanta dor. Rogamos também por aqueles que trabalham incansavelmente para aliviar o sofrimento dos mais necessitados, os trabalhadores humanitários, os voluntários, os médicos e enfermeiros. Que sejam sustentados por tua força, protegidos por tua mão e motivados pelo teu amor que flui através deles. Que seus esforços sejam frutíferos e que através de suas ações muitos possam sentir o calor de tua presença. E não podemos esquecer daqueles que lutam por liberdade, justiça e igualdade em suas comunidades e nações. Que sejam inspirados por figuras como Moisés, que liderou seu povo à liberdade, como Esther, que defendeu seu povo corajosamente, e como Cristo, que nos ensinou o caminho da verdade e da vida. Que seu ativismo seja um reflexo de tua vontade para a humanidade, e que enfrentem os desafios com a certeza de que não estão sozinhos. Voltamos nossas orações para as questões econômicas que afligem tantos de nossos irmãos e irmãs. Em tempos de incerteza econômica, pedimos que prova sustento e segurança para aqueles que estão sem trabalho, que enfrentam dificuldades financeiras ou que lutam para alimentar suas famílias. Que as políticas econômicas sejam fundamentadas na equidade e no cuidado para com o próximo, e que a ganância e a corrupção sejam substituídas por um espírito de generosidade e integridade. Pedimos, Senhor, que tua luz brilhe sobre todos nós, guiando-nos em caminhos de retidão e paz. Que possamos viver segundo os valores do teu reino, onde a justiça rola como águas e a retidão como um rio caudaloso. Que cada um de nós faça a diferença em nosso canto do mundo, não apenas hoje, mas todos os dias de nossa vida. Que nosso compromisso com a justiça e a misericórdia seja uma oferta agradável a ti, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do teu amor. Que assim como nos alimentas espiritualmente, possamos alimentar fisicamente os que têm fome, vestir os que estão nus e abrigar os que não têm casa. Senhor, nossa jornada de oração nos leva agora a refletir sobre o trabalho e o chamado que cada um de nós tem em nossas vidas. Compreendemos que nosso labor não é apenas um meio de subsistência, mas uma vocação sagrada, um campo em que podemos glorificar teu nome através de nossos esforços e talentos. Pedimos então que abençoes cada pessoa em sua área de trabalho, que cada um possa encontrar significado e propósito nas atividades diárias, seja no escritório, na escola, no campo, nas fábricas ou em nossos lares. Que nosso trabalho não seja apenas frutífero, mas que também contribua para o bem comum, refletindo os valores do teu reino de amor, justiça e paz. Para aqueles que estão procurando emprego,
Pedimos que eles abram as portas necessárias, que encontrem oportunidades que não apenas atendam suas necessidades financeiras, mas que também lhes permitam usar e desenvolver seus dons e habilidades. Concede-lhes paciência e perseverança na busca, e que a esperança não desfaleça em seus corações durante os momentos de espera e incerteza. Pedimos também pelos empreendedores e por todos aqueles que têm o poder de criar oportunidades para outros. Inspira-os com criatividade e visão para construir empresas e instituições que não só prosperem economicamente, mas que também sejam lugares de dignidade e crescimento pessoal para seus empregados. Que suas práticas de negócios sejam justas, éticas e sustentáveis, servindo como exemplo de integridade e responsabilidade social. Voltamos nossos corações para os jovens que estão iniciando suas carreiras ou que estão em formação acadêmica, que sejam guiados por valores sólidos e que tenham a coragem de seguir caminhos que conduzam a uma vida de serviço e realização pessoal. Ajuda-os a resistir às pressões de conformar-se com o materialismo e o sucesso superficial, e que encontrem a verdadeira alegria em fazer o bem e servir aos outros. Para os trabalhadores que enfrentam condições injustas ou perigosas, levantamos nossa voz em oração, que possam encontrar em Ti a força para advogar por mudanças e que a sociedade, ao reconhecer suas lutas, mobilize-se para proteger seus direitos e melhorar suas condições de trabalho. Que a injustiça que sofrem seja corrigida e que sua dignidade seja respeitada e restaurada. Senhor, sabemos que o trabalho pode ser uma fonte de estresse e ansiedade. Pedimos que ofereças alívio e paz para aqueles que estão sobrecarregados pelas demandas e pressões do cotidiano. Ensina-nos a equilibrar trabalho e repouso, labor e celebração, para que nossas vidas mantenham um ritmo saudável e nossos corpos e mentes possam ser rejuvenescidos. Neste dia, pedimos especialmente por aqueles que dedicam suas vidas ao serviço dos mais necessitados, assistentes sociais, cuidadores, profissionais de saúde, educadores e muitos outros, que sintam o reconhecimento e a gratidão da sociedade pelo trabalho vital que desempenham, que suas reservas de energia e compaixão sejam constantemente renovadas e que nunca percam de vista o impacto profundo que suas vidas têm sobre os que servem. Oramos por todos nós, para que possamos ver nosso trabalho como uma forma de adoração a Ti. Que cada tarefa, não importa quão pequena ou rotineira, seja realizada com um coração cheio de gratidão e alegria. Que possamos trabalhar com a consciência de que, em todas as coisas, estamos servindo a Ti, não apenas aos homens. Senhor Deus de infinita compaixão, neste momento da oração, elevamos nossa voz e nosso coração em intercessão. Intercedemos, não por nós mesmos, mas por aqueles que muitas vezes não têm forças para orar, que não têm ânimo para clamar, ou que sequer sabem que podem Te buscar. Queremos nesta manhã ser como os 4 amigos do paralítico que abriram o teto da casa para que o amigo fosse levado até Jesus. Queremos carregar em espírito aqueles que precisam ser colocados aos Teus pés, mesmo que eles próprios ainda não percebam o quanto precisam de Ti. Colocamos diante de Ti, Senhor, os pobres, os esquecidos, os invisíveis da sociedade, aqueles que acordam sem saber se terão o que comer, onde dormir, ou a quem recorrer. Estende Tua mão sobre os moradores de rua, os que vivem em abrigos lotados, os que perambulam sem destino pelas calçadas e esquinas do mundo, que eles sejam lembrados, não apenas em nossas palavras, mas em nossas ações, que nossa fé não seja indiferente, mas inquieta, uma fé que se traduz em solidariedade concreta e compromisso com a dignidade de cada pessoa. Oramos também pelos doentes, Senhor, não apenas os que estão nos hospitais, mas também os que padecem em casa.
os que sofrem em silêncio, os que enfrentam doenças invisíveis como a depressão, a ansiedade, o pânico e outros males da alma. Tu és o Deus que cura, o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade. Pedimos que toques com tua mão suave aqueles que mais precisam de alívio hoje. Que a cura, a força e a paz invadam os corpos e os corações daqueles que estão fragilizados e que nunca se sintam sozinhos no processo da recuperação. Senhor, apresentamos a Ti os idosos. Muitos se sentem abandonados, isolados, esquecidos até mesmo por suas famílias. Outros enfrentam limitações físicas, dores constantes ou o peso da memória que se desfaz pouco a pouco. Dá-lhes consolo, Senhor. Envia anjos, humanos ou celestiais, para acompanhá-los em seus dias. Que eles se sintam amados, valorizados e que saibam que ainda têm um papel importante no Teu reino. Intercedemos também pelos encarcerados, Senhor. Aqueles que perderam sua liberdade física, mas que ainda são livres para Te encontrar dentro dos muros mais frios e das celas mais escuras. Entra, Senhor, em cada prisão, em cada centro de detenção, e sopra o Teu espírito de arrependimento, de restauração e de esperança. Que cada homem e mulher que está detido, culpado ou não, encontre um novo sentido de vida ao Te conhecer. Que haja recomeços verdadeiros e que a justiça seja feita com equidade e misericórdia. Pai Santo, lembramo-nos agora das mães solteiras, dos pais que criam seus filhos sozinhos, dos órfãos, dos viúvos e viúvas, daqueles que choram à noite escondidos, e enfrentam o dia com um sorriso corajoso no rosto. Conforta esses corações cansados, Senhor. Prover com Teu amor paternal tudo aquilo que falta: carinho, paciência, recursos, fé. Que saibam que não estão sozinhos e que o Senhor cuida de cada detalhe com precisão divina. Apresentamos-Te os dependentes químicos, os que lutam contra vícios e hábitos destrutivos. Senhor, esses filhos e filhas muitas vezes são julgados, abandonados e vistos como casos perdidos, mas Tu, Deus, enxergas a essência que ainda pulsa dentro deles. Reacende a esperança, quebra os grilhões da escravidão mental e física, levanta comunidades e pessoas que caminhem junto, que acolham sem condenar, que acompanhem sem desistir, que haja reabilitação, restauração e, sobretudo, salvação. Não queremos deixar de interceder pelas crianças exploradas, abusadas, traficadas, esquecidas por sistemas que deveriam protegê-las. Senhor, Tua palavra nos diz que o reino dos céus pertence a elas. Que cada injustiça cometida contra uma criança seja combatida com a Tua justiça divina. Levanta defensores da infância, fortalece os que trabalham para protegê-las, e pune com Tua mão firme aqueles que se aproveitam da inocência e da fragilidade dos pequenos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita ternura, neste momento em que continuamos a Te buscar com fervor, voltamos nossa oração para um dom essencial e profundamente necessário: a paz. E não falamos, Senhor, de uma paz apenas externa, aquela que silencia as armas ou acalma os conflitos entre nações. Falamos de uma paz mais íntima, mais profunda, mais urgente. A paz que habita o coração. Essa paz, Senhor, que só pode vir de Ti e que o mundo não pode oferecer por mais que tente imitá-la com distrações passageiras. Vivemos dias em que muitos têm sorrisos no rosto, mas guerras dentro da alma. Homens e mulheres que trabalham, convivem, produzem e até louvam, mas que dentro de si carregam tempestades que ninguém vê, angústias que não se explicam, ansiedades que roubam o sono, medos que paralisam, tristezas sem nome que pesam como chumbo sobre o peito. Senhor, derrama sobre nós a paz verdadeira. A paz que não depende de circunstâncias, a paz que resiste mesmo no meio do caos, a paz que é fruto do Teu Espírito e sinal de Tua presença viva em nós. Jesus nos disse: Deixo-vos a
A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que promessa gloriosa, que segurança poder saber que não estamos sozinhos nesta batalha diária pela serenidade interior. Então, hoje, Senhor, te pedimos, ensina-nos a receber essa paz. Muitas vezes sabemos que ela está ali, pronta para ser derramada, mas nossos corações estão tão ocupados, tão acelerados, tão distraídos, que nem espaço há para que tua paz encontre morada. Ajuda-nos a silenciar as vozes interiores da acusação, da dúvida, da culpa e do medo, para que possamos ouvir o doce sussurrar do teu Espírito nos dizendo: não temas, eu estou contigo. Ó Deus de calma, visita agora aqueles que estão vivendo momentos de crise familiar, onde há brigas, silêncio doloroso, separações, ressentimentos guardados por anos. Entra com tua reconciliação, desfaz o nó do orgulho e amolece os corações feridos. Onde houver gritos, coloca canções de ternura. Onde houver distância, constrói pontes. Onde houver mágoa, planta o perdão. Que a paz volte a reinar nos lares como sinal da tua presença reinante. Porque se a paz reina no lar, ela transborda para o mundo. Queremos também orar pela paz no ambiente de trabalho, Senhor. Quantas pessoas saem de casa com o coração apertado, já antecipando as tensões, os conflitos, as humilhações ou o peso da competitividade desumana. Quantas lágrimas são engolidas durante o expediente. Quantas vezes palavras duras são ouvidas e palavras doces são sufocadas. Entra, Senhor, nesses ambientes. Que teu Espírito de paz habite nas reuniões, nas decisões, nas conversas de corredor e até nos silêncios desconfortáveis. Que sejamos embaixadores da paz, mesmo quando formos mal compreendidos. Senhor, sabemos que a paz não é a ausência de conflito, mas é tua presença mesmo em meio a eles. Por isso, não te pedimos uma vida sem dificuldades, mas te pedimos a serenidade para atravessar as dificuldades com fé e equilíbrio. Que possamos lembrar, nas horas mais pesadas, que o mesmo Jesus que acalmou o mar revolto também pode acalmar o coração ansioso. Que a mesma mão que curou o enfermo, que levantou o caído e que ressuscitou o morto, ainda está estendida para nós hoje. Te pedimos também pela paz entre os povos, entre as nações, entre os credos. Quanta divisão, Senhor! Quantos muros erguidos por medo, ignorância ou orgulho, muros de etnia, de religião, de ideologia, de classe social. Mas tu, Senhor, és o Deus que constrói pontes. E foi por meio da cruz, a maior de todas as pontes, que reconciliaste o céu com a terra. Então reconcilia também os homens entre si, derruba as barreiras de hostilidade e faz-nos reconhecer que somos todos filhos de um mesmo Pai. Oramos pelos líderes mundiais, que em vez de declararem guerra, assinem acordos de justiça, que pensem mais em soluções para os problemas reais das pessoas do que em vitórias políticas vazias, que entendam que o poder verdadeiro não está na força, mas no serviço. Que liderem com sabedoria, moderação e visão de futuro, e que suas decisões promovam vida e não destruição. Senhor amado, nosso coração se dobra agora diante de Ti com um sentimento profundo e sincero de arrependimento. Estamos aqui, com os olhos da alma voltados para dentro, reconhecendo as falhas, os tropeços, os momentos em que nos afastamos de Tua vontade. Não estamos aqui para justificar nossos pecados, mas para confessá-los com humildade. Tu que tudo vês, tudo sondas, tudo sabes, conhece cada pensamento impuro, cada atitude egoísta, cada palavra lançada sem amor, cada silêncio cúmplice do mal, e mesmo assim, com toda tua glória e santidade, permaneces de braços abertos para nos acolher. Senhor, nós nos envergonhamos das vezes em que falamos do Teu nome, mas agimos com dureza, das vezes em que citamos as Escrituras, mas usamos as palavras para ferir,
das vezes em que sabíamos o que era certo, mas escolhemos o caminho errado por conveniência ou medo, das vezes em que poderíamos ter amado, mas preferimos julgar, das vezes em que nos calamos, quando deveríamos ter defendido o justo. Sim, Senhor, nós pecamos, por ação, por omissão, por pensamento, por negligência, e hoje, neste exato momento pedimos, tem piedade de nós. Tu que és Deus de justiça, mas também de misericórdia, não nos trates segundo os nossos erros, mas conforme tua compaixão infinita. Lava-nos com o sangue precioso de teu Filho Jesus. Restaura em nós coração puro e renova em nosso íntimo espírito firme. Não permitas que caminhemos carregando o peso da culpa como corrente nos tornozelos. Tu não és Deus que nos condena eternamente, mas aquele que nos levanta, que nos devolve o nome de filhos, que nos cobre com o manto da reconciliação. Ajuda-nos a entender que o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Dá-nos a força de nos afastar do pecado. Que o que ontem nos seduzia, hoje nos repugne. Que os atalhos que antes pareciam convenientes, agora sejam claramente identificados como armadilhas. Que possamos buscar a santidade não como um peso, mas como um privilégio, uma resposta amorosa para o amor que nos salva todos os dias. Também, Senhor, ensina-nos a perdoar a nós mesmos. Quantas vezes, mesmo depois de confessar, seguimos nos punindo, nos acusando, nos lembrando das falhas como se tua graça não fosse suficiente. Liberta-nos da prisão do autojulgamento. Se tu já lançaste nossos pecados no abismo do esquecimento, quem somos nós para ficar pescando neles? Ensina-nos a viver como pessoas livres, redimidas, restauradas. Não para ostentarmos perfeição, mas para testemunharmos transformação. Queremos também pedir perdão pelas vezes em que ferimos outros, pelas palavras duras que deixaram cicatrizes, pelas atitudes impacientes, pelas traições conscientes e pelas pequenas omissões que, somadas, causaram grandes estragos. Dá-nos a coragem de pedir perdão para os que magoamos. Toca os corações que estão feridos por nós. Restaura relações quebradas. Reconstrói laços que pensávamos irreparáveis. Tu és o Deus que transforma ruínas em moradas de paz. E, Senhor, perdoa-nos por te colocar tantas vezes em segundo plano, por nos deixarmos consumir por agendas, por metas, por distrações, e esquecer de ti, o centro de tudo. Quantas vezes fomos rápidos para responder mensagens, mas lentos para dobrar os joelhos? Quantas vezes buscamos conselhos humanos, mas não te perguntamos o que pensavas? Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, aquela intimidade pura e verdadeira que aquece o coração e clareia a visão. Que a oração não seja um evento, mas um estado constante do nosso ser. Senhor, também reconhecemos que muitas vezes não confiamos em Ti como deveríamos. Duvidamos, tememos, nos desesperamos como se estivéssemos sozinhos no mundo. Mas Tu estás conosco, nunca nos abandonaste. Ensina-nos a crer com fé de criança, fé que não questiona, mas confia, fé que se lança nos braços do Pai, mesmo sem entender o caminho. Perdoa nossa incredulidade, aumenta a nossa fé. Neste espírito de arrependimento, Senhor, também queremos Te agradecer, porque mesmo sendo quem somos, Tu continuas nos amando, nos perdoas 70 vezes 7. Nos esperas mesmo quando fugimos, nos acolhes mesmo quando voltamos com os pés sujos e o coração em frangalhos. Senhor, continuamos nesta jornada de oração que nasce da alma e sobe ao Teu trono como incenso suave, com o coração agora mais limpo pelo arrependimento sincero. Pedimos que nos concedas algo que não pode ser comprado, que não pode ser fabricado, que não pode ser conquistado por mérito humano, sabedoria. Ah, Senhor, como precisamos dela! Mais do que inteligência, mais do que conhecimento técnico ou raciocínio rápido,
Precisamos da sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Precisamos da sabedoria que não nos deixa tropeçar nas armadilhas do ego, da pressa ou da aparência. Sabedoria, Senhor, para discernir entre o que é urgente e o que é importante, porque muitas vezes somos engolidos pelo ritmo acelerado da vida, correndo para todos os lados, resolvendo problemas, cumprindo tarefas, mas sem direção, sem um eixo, sem um propósito maior. Queremos aprender a priorizar o que vem de Ti. Queremos deixar de lado o que é apenas distração disfarçada de obrigação. Ensina-nos a silenciar as vozes do mundo para ouvir com clareza a Tua voz, suave, firme, doce e verdadeira. Dá-nos sabedoria para lidar com as pessoas, porque os relacionamentos são bênçãos, mas também campos onde muitas vezes tropeçamos. Que saibamos falar na hora certa, com a palavra certa e no espírito certo. Que tenhamos olhos para perceber a dor oculta no outro, paciência para ouvir o que não foi dito e humildade para ceder quando o orgulho nos disser para vencer. Que o amor nos oriente mais do que o impulso. Que a paz nos governe mais do que a necessidade de estar certos. Pedimos também sabedoria para tomar decisões. Grandes ou pequenas, elas moldam nossos dias e direcionam nossa história. Às vezes, diante de uma escolha, o coração vacila, o medo fala alto, a dúvida toma forma. Mas quando a sabedoria está presente, mesmo o caminho mais difícil se torna claro. Que nossas decisões não sejam tomadas com base na ansiedade, na opinião alheia, na tendência do momento ou na pressão das circunstâncias. Que possamos, em cada bifurcação da vida, parar, orar, ouvir, discernir. Que busquemos conselhos dos sábios, mas que antes de tudo busquemos Teu Espírito. Senhor, precisamos de sabedoria também para lidar com as emoções. Quantas vezes, por falta de domínio próprio, dizemos o que não deveríamos, ferimos quem não merecia, nos afundamos em arrependimentos desnecessários. Que o Teu Espírito nos ensine a sentir com equilíbrio, a reagir com serenidade, a responder com mansidão, que nem a raiva, nem o medo, nem a vaidade sejam os timoneiros do nosso barco, mas que a paz e a clareza reinem, mesmo em meio às tempestades internas. Concede-nos sabedoria, Senhor, para administrar o tempo que nos dás, porque os dias passam rápido, as horas voam, e corremos o risco de chegar ao final de uma semana, de um mês, de um ano, e perceber que não vivemos, apenas sobrevivemos. Ensina-nos a aproveitar cada dia como um presente único, a não desperdiçar tempo com ressentimentos, futilidades ou medos irreais. Que possamos olhar para trás e ver que nossos dias foram preenchidos de sentido, de amor, de serviço, de oração. Sabedoria, Senhor, para lidar com os bens que temos, que saibamos usar o dinheiro e os recursos com responsabilidade, generosidade e gratidão. Que não sejamos escravizados pelo desejo de ter mais, de acumular, de ostentar. Que entendamos que tudo o que temos nos foi confiado por Ti e que um dia teremos de prestar contas. Ensina-nos a sermos bons administradores, sem medo de repartir, sem egoísmo para reter, sem ansiedade para gastar. Que a abundância nos torne mais humildes e a escassez nos torne mais confiantes na Tua provisão. Ó Pai de luz, também Te pedimos sabedoria espiritual. Sabedoria para entender as Escrituras, para interpretá-las com retidão, para aplicá-las com amor. Que não sejamos leitores apressados da Tua palavra, mas meditemos nela como quem encontra um tesouro escondido. Senhor Deus, Criador da vida e sustentador de cada célula que habita nosso corpo, chegamos agora a este ponto da nossa oração em que desejamos entregar a Ti algo profundamente sensível, mas absolutamente essencial, a nossa saúde. A saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde da alma. Porque sabemos, Pai, que não somos apenas carne e ossos,
Somos também emoções, pensamentos, memórias e, sobretudo, espírito. Somos complexos e, muitas vezes, carregamos dores que nem sabemos nomear, mas Tu, Senhor, nos conheces por inteiro. Antes mesmo que uma enfermidade se manifeste, Tu já sabes onde ela está. Antes que uma angústia se transforme em lágrima, Tu já a tens colhido. Então agora, ó Deus de vida, nos colocamos como filhos e filhas diante do Pai que cura, do Pai que restaura. Pedimos que nos conceda saúde integral, não apenas a ausência de doenças, mas a plenitude de bem-estar que vem da Tua presença. Que nosso corpo funcione em harmonia, que nossos órgãos trabalhem de forma coordenada, que nossas forças sejam renovadas a cada manhã. E onde houver enfermidade, Senhor, que haja cura. Onde houver dor, que haja alívio. Onde houver medo, que entre a Tua paz, como um bálsamo silencioso, porém poderoso. Pai, muitos dos que agora oram conosco enfrentam diagnósticos difíceis. Há cânceres que desafiam a esperança. Há doenças autoimunes que desgastam silenciosamente. Há dores crônicas que roubam o ânimo e a mobilidade. Outros lutam contra enfermidades mais invisíveis, como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada. Dores da alma que não aparecem nos exames, mas consomem a vida por dentro. Senhor, visita agora cada um desses corações e corpos. Entra nas UTIs, nas salas de cirurgia, nos consultórios, mas também nos quartos escuros, onde há silêncio e isolamento. Que Tua luz toque o impossível e transforme. Rogamos também pelas pessoas que estão em tratamento, que enfrentam sessões de quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, terapias ocupacionais e tantos outros procedimentos longos e desgastantes. Senhor, que não falte ânimo no meio do processo, que a fé se renove a cada passo, que os profissionais da saúde estejam cheios de compaixão e sabedoria, que os recursos necessários nunca faltem, que cada dose de remédio seja como uma gota da Tua providência, que cada exame seja motivo de esperança, e mesmo que o corpo demore a responder, que o espírito não esmoreça. Senhor, pedimos pela saúde mental da nossa geração. Vivemos tempos de esgotamento, de excesso de informação, de pressões sociais, de cobranças desumanas. Tantas pessoas acordam já cansadas, tantas choram escondidas, tantas outras sobrevivem sob o peso de pensamentos escuros, sem saber a quem recorrer. Mas Tu estás aqui. És o refúgio das mentes atribuladas, o repouso das almas agitadas. Toca, Senhor, as sinapses confusas, reorganiza as emoções, harmoniza os sentimentos. Que o Teu Espírito seja o psicólogo divino, conduzindo cada coração para a paz que excede todo entendimento. Não nos esquecemos também, Senhor, de agradecer pela saúde que temos, porque mesmo com tantas batalhas, aqui estamos. Respiramos, caminhamos, ouvimos, vemos, sentimos, amamos. Cada função do nosso corpo é um milagre diário, e quantas vezes na correria deixamos de reconhecer o dom de um simples batimento cardíaco, o privilégio de uma respiração sem dor, o presente de uma mente lúcida. Obrigado, Senhor, pela imunidade que nos protege, pelas células que se regeneram, pelo sangue que corre com vida, pelos sentidos que nos conectam com o mundo e com as pessoas. Queremos também interceder pelos idosos, cujas forças já não são as mesmas, mas cuja sabedoria é tesouro, que não sejam esquecidos, nem negligenciados, que encontrem conforto, cuidado, afeto, que seus corpos sejam respeitados em suas limitações e suas mentes estimuladas e acolhidas, que tenham dias de tranquilidade, cheios de dignidade, que envelheçam com paz, sabendo que cumpriram sua missão e que o Senhor continua a caminhar ao lado deles. Senhor amado, nosso Deus fiel, Pai de todas as famílias da terra, neste ponto da nossa oração da manhã, voltamos o coração com ternura e reverência
para as pessoas mais preciosas que colocaste ao nosso lado, nossa família e nossos amigos. Eles são, Senhor, bênçãos do céu enviadas à terra, espelhos do teu amor, reflexos da tua misericórdia, em forma de rostos conhecidos, gestos cotidianos, risos e até mesmo lágrimas partilhadas. E por isso, queremos consagrar a Ti, com toda fé e confiança, cada pessoa que habita o território sagrado de nossas relações mais próximas. Senhor, começamos pelos nossos pais, aqueles que nos geraram ou que nos criaram, que cuidaram de nós com sacrifício, que ensinaram as primeiras palavras, que seguraram nossas mãos nos primeiros passos e que tantas vezes, ainda hoje, nos sustentam em oração. Abençoa os que ainda estão entre nós com vida longa, saúde e paz. Que nunca lhes falte carinho, honra, respeito e amparo, e para os que já partiram, recebe-os no teu descanso eterno, onde as lágrimas são enxugadas e a saudade se transforma em doce memória. Oramos também pelos filhos, Senhor, os que temos, os que sonhamos ter, os que adotamos no coração, e até mesmo os que perdemos, mas que jamais deixaremos de amar. Guarda cada um deles com o teu escudo protetor, guia seus passos com o teu espírito, livra-os das más companhias, das escolhas impensadas, dos caminhos escuros, que cresçam em estatura, sabedoria e graça, como cresceu teu Filho Jesus. Que tenham alegria genuína, coragem para ser luz neste mundo e fé firme para resistir nas tempestades da vida. Entregamos a Ti os cônjuges, Senhor, os maridos e esposas que dividem o leito, o pão, a vida. Que os laços conjugais sejam renovados por Teu amor a cada dia. Onde houver desentendimento, que haja diálogo. Onde houver mágoa, que haja reconciliação. Onde houver frieza, que volte a chama da ternura. Que a fidelidade seja o alicerce. Que o respeito seja o solo, e que o amor seja o fruto abundante. Que o matrimônio não seja uma batalha de vontades, mas uma aliança de corações que se edificam mutuamente. Que os casais aprendam a orar juntos, a sonhar juntos, a rir juntos e também a chorar juntos, sabendo que mesmo nas dores Tu estás ali, entre eles. Abençoa, Senhor, os irmãos e irmãs. Quantos conflitos familiares nascem entre aqueles que cresceram lado a lado, quantas palavras duras foram ditas e não foram desfeitas, quantos silêncios pesados substituíram os abraços. Que haja reconciliação entre irmãos, como houve entre José e seus irmãos no Egito, que a unidade prevaleça sobre o orgulho e que o perdão seja mais desejado do que o acerto de contas. Que a família seja um refúgio, não um campo de batalha. Senhor, lembramos também dos avós, esses pilares de fé e sabedoria, cuja experiência é um presente que não pode ser desperdiçado. Que sejam tratados com honra e ternura, e que encontrem espaço em nossos lares, não apenas em nossas lembranças. Que possam ver seus netos crescendo no caminho da justiça e que tenham o consolo de saber que seu legado de amor e oração continuará ecoando por gerações. Te agradecemos, Deus, pelos amigos que nos deste, aqueles que se tornam família pela escolha do coração, aqueles que nos acolheram nos momentos em que a solidão parecia dominar, aqueles com quem partilhamos vitórias e derrotas, risos e lágrimas, dias comuns e memórias inesquecíveis. Abençoa cada um, Senhor. Fortalece os laços que construímos, cura qualquer ferida que o tempo ou o descuido tenha causado, e que, mesmo à distância, o amor permaneça firme. Que nossos encontros sejam sempre espaços de cura e alegria, e não de competição ou vaidade. Pai, também oramos pelas famílias que estão em crise, por aqueles casamentos à beira da separação, pelas mães que criam os filhos sozinhas, pelos filhos que se desviaram do caminho e causam dor para os pais, pelas casas onde a violência calou o afeto, pelas famílias enlutadas, desestruturadas, confusas. Tu
És o restaurador de todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sal da terra e luz do mundo, que possamos levar a paz onde houver confusão, que sejamos consolo para os que choram, mãos para os que caíram, ouvidos para os que ninguém escuta, que sejamos reflexo vivo de Jesus onde quer que estejamos, no trabalho, em casa, na rua, nas redes sociais, nos pequenos gestos, nas grandes decisões. Que teu nome seja glorificado através da nossa existência. E para os que chegaram até aqui conosco nesta oração, Senhor, eu te peço algo especial, que o céu se abra sobre a vida de cada um deles agora, que uma chuva de bênçãos desça com graça, com poder, com direção, que eles vejam a resposta que esperam, que eles sintam o teu toque onde mais precisam, que este dia não seja comum, que este seja um dia de milagres, de renovo, de paz profunda, de recomeço, um marco, um antes e depois, um desses dias que a gente guarda na alma e lembra por toda a vida. Senhor, não queremos terminar apenas com emoção, mas com decisão. Queremos sair desta oração com atitudes transformadas. Queremos ser intencionais em viver uma vida de fé. Que a Tua palavra não fique apenas em nossos lábios, mas em nossos passos. Que o Teu amor nos mova, nos corrija, nos inspire. Que cada dia seja um novo sim ao Teu chamado. Que cada manhã, como esta, comece contigo. E que cada noite termine em gratidão por tudo o que vivemos contigo. Neste momento, Senhor, unimos todas as intenções que foram apresentadas aqui. Os pedidos não ditos, os pensamentos mais secretos, os nomes que passaram por nossas mentes enquanto orávamos. Recebe tudo, Senhor. Como quem oferece uma oferta no altar, colocamos aos Teus pés cada área da nossa vida, cada sonho, cada dor, cada esperança. Tudo é Teu, porque tudo veio de Ti. E assim, com corações cheios e olhos voltados para o alto, encerramos esta oração da manhã, dizendo com confiança e reverência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se em algum momento sentiste Deus falar contigo, se alguma parte dessa palavra foi como uma resposta direta para a tua alma, eu te convido, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias nos reunimos para orar, para crescer na fé, para caminhar juntos rumo ao coração do Pai. Deixa o teu like agora mesmo, não por vaidade, mas para que o YouTube entenda que este conteúdo tem valor e leve essa mensagem para outras pessoas que talvez hoje estejam precisando exatamente destas palavras. Comenta aqui embaixo, eu creio. Essa simples frase é um ato de fé, um selo espiritual, uma declaração pública de que você confia em Deus, acima de tudo. Se quiser dar um passo ainda mais profundo conosco, torne-se membro do canal. Assim você apoia este ministério, esta missão de espalhar fé, consolo e esperança para milhares de corações que todos os dias se reúnem aqui em oração. Com tua ajuda, podemos continuar produzindo conteúdos, ajudando quem precisa e alcançando vidas. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. Não adie. Talvez uma simples mensagem como esta possa salvar um coração em desespero, reacender uma fé adormecida, curar uma dor escondida. Você pode ser o canal pelo qual Deus vai agir na vida de alguém agora. E por fim, assista aos outros vídeos do canal. Há orações para diversas situações, reflexões que podem te fortalecer, mensagens que vão te inspirar. E lembra sempre, Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, Ele usa exatamente um vídeo como esse para mudar o rumo de uma vida. Que teu dia seja abençoado, produtivo e cheio da presença do Senhor. Vai na paz, caminha com fé e volta sempre. Aqui é teu lugar de oração, de comunhão, de vida em Deus. Até o próximo encontro.